Estamos reformando o seu quarto de infância para o bebê, disse minha irmã, parada na porta, segurando amostras de tinta. Eu tinha 28 anos, ainda morava em casa e pagava $2.400 de aluguel por mês aos meus pais. E eu vou dormir onde? Perguntei. Meu pai deu de ombros. Dá um jeito. A família cresce. Eu me mudei naquela mesma noite. Quando o empreiteiro chegou no dia seguinte, perguntou: quem vai pagar? O orçamento é de $34.000. Minha irmã não bateu a porta. Nunca batia, porque na cabeça dela ainda era dona da casa inteira, até doar então, disse Emily, entrando no meu quarto como se estivesse apresentando um programa de reformas. Em uma mão, um leque de amostras de tinta, na outra, uma impressão do Pinterest presa com fita. Vamos reformar o seu quarto de infância para o bebê. Pisquei para ela, sentado na beira da cama. Minha calça do uniforme ainda estava meio desabotoada, a camisa jogada na cadeira como uma bandeira morta. Eu tinha saído de um plantão de 24 horas havia apenas 2 horas. Ainda cheirava a fumaça e cinza molhada, como uma história queimada que não sai no banho. O quê? Eu disse. Emily sorriu daquele jeito que ela sorria quando já tinha decidido o final. Não é empolgante? Falou animada. Estamos pensando em um verde sálvia suave ou um bege quentinho. Ah, e tem essa parede de destaque super fofa com nuvenzinhas. É neutro, mas aconchegante, sabe? Olhei além dela, pelo corredor, onde meu pai estava com a caneca de café e aquela expressão de estou cansado demais para sentimentos. Minha mãe pairava atrás dele, tentando parecer solidária enquanto fingia não fazer parte da emboscada. Eu tinha 28 anos, ainda morava em casa porque era bombeiro e minha escala era brutal. E, no último ano, meus pais tinham me ajudado a economizar alugando meu antigo quarto. $2.400 por mês. Esse número parecia um hematoma toda vez que eu dizia em voz alta. Emily bateu as amostras de tinta no batente da porta, como um juiz com um martelo. Vamos começar neste fim de semana. Minha boca se abriu e ficou assim por um segundo, como se meu cérebro precisasse de um tempo para acompanhar a audácia. E eu vou dormir onde? Perguntei enfim. O sorriso de Emily não se mexeu. Ah, você dá um jeito. Você é desenrolado. Virei para meu pai. Pai. Ele deu de ombros. Nem foi um ombro completo. Meio ombro, como se a pergunta o entediasse. Dá um jeito, disse. A família cresce. Foi isso. Essa foi a explicação. Esse foi o meu aviso de despejo. Senti o calor subir pelo pescoço. Não o calor controlado de um incêndio que você entende, que sabe ler, que sabe combater. Era diferente. Era o tipo de calor que vem quando você percebe que esteve o tempo todo no prédio errado e ele já está desabando. Eu pago vocês, disse devagar, cada palavra como pisar em vidro. 2.400 por mês. Minha mãe levantou as mãos, como se pudesse fisicamente segurar a tensão. Max, não transforma isso num, começou ela. Num o quê? Retruquei. Num problema? Porque é um problema. Emily suspirou como se eu estivesse sendo dramático de propósito. Você não está pagando por aquele quarto. Está pagando para morar aqui. Eu encarei ela. E morar aqui inclui não ter um quarto. Meu pai deu um gole no café, como se estivéssemos falando do tempo. É temporário. Temporário por quanto tempo? Perguntei. Os olhos de Emily brilharam. Ah, o bebê nasce em 4 meses, mas obviamente queremos o quarto pronto antes, e depois vem a fase de recém-nascido, depois o treinamento do sono, e depois a fase de criança pequena. Então, eu disse, com a voz ficando plana. Nunca. Minha mãe tentou de novo. Querido, a Emily precisa de apoio. Você é o irmão dela. Dei uma risada curta. Saiu feia. Eu sou o irmão dela, repeti. Não o quarto extra. Emily deu um passo à frente, ainda segurando as amostras de tinta como se fossem armas. Você nem usa o quarto metade do tempo. Vive no quartel. E quando está aqui, só dorme. Sim, eu disse, porque eu sou bombeiro. Ela revirou os olhos. Lá vamos nós.
Algo dentro de mim quebrou. Não alto, não cinematográfico, só um clique silencioso, como uma porta trancando. Eu me levantei. Meus joelhos estavam rígidos depois de uma noite longa puxando mangueiras, arrombando portas, carregando uma mulher por uma escada cheia de fumaça enquanto ela gritava pelo gato. Meu corpo estava cansado daquele cansaço profundo que não se resolve com sono. Mas minha mente, de repente, ficou clara. Ok, eu disse. Emily piscou. Ok. Passei por ela e fui para o corredor. Meu pai me observou como se não acreditasse, como se esperasse que eu cedesse, como sempre. Abri o armário de roupa de cama e puxei a bolsa de viagem que eu mantinha escondida atrás das toalhas velhas. A voz da minha mãe ficou mais dura. Max, o que você está fazendo? Entrei no meu quarto e comecei a arrumar as coisas sem cerimônia. Jeans, camisetas de trabalho, meias. Minhas botas de incêndio estavam no quartel, mas todo o resto que eu tinha estava ali, inclusive a foto emoldurada de mim com o uniforme da academia, que minha mãe insistia em colocar na estante como se provasse que ela tinha orgulho. Emily deu uma risada nervosa. Ok, não seja dramático. Estamos só conversando. Eu não estou, eu disse, fechando o zíper da bolsa. O tom do meu pai mudou um pouco. Para onde você vai? Parei e olhei para ele. Foi aí que caiu a ficha. A forma como ele perguntou não era de preocupação. Não era você está bem, ou a gente pode conversar? Era mais em que transtorno isso vai causar pra gente? Eu vou me mudar, eu disse. O rosto da minha mãe se contraiu. Max, você não pode, simplesmente não pode. Posso, eu repeti. Vocês acabaram de me dizer que eu não tenho mais um quarto. Parece uma mensagem bem clara. Emily bufou. Você está agindo como se a gente tivesse te expulsado. Olhei direto para ela. Vocês expulsaram. Meu pai pousou a caneca com um tilintar suave. Não seja mesquinho. Mesquinho, repeti, sentindo minha voz subir. Eu pago a vocês mais do que muita gente paga de prestação de casa, e vocês tiram meu quarto sem nem me perguntar. Os olhos da minha mãe brilharam. Nós somos família. Eu encarei ela e então disse, então para de me cobrar aluguel. Silêncio. Aquele tipo de silêncio que diz tudo. O sorriso de Emily voltou, fino e cortante. Você vai se arrepender de agir assim quando precisar da gente. Joguei a bolsa no ombro. Eu já precisava de vocês. Vocês estavam ocupados escolhendo tinta. Meu pai balançou a cabeça devagar, como se eu fosse uma decepção. Então você vai simplesmente ir embora? Vou, eu disse. Hoje à noite. Minha mãe deu um passo na minha direção, a voz ficando suave daquele jeito manipulador. Max, a gente ia te contar que dava para te mudar pro porão. Pro porão? Repeti, pensando no cheiro de mofo e na janela que vivia vazando. É tranquilo, disse meu pai. Tem gente em situação bem pior. Fiquei olhando para eles por um longo segundo. Depois assenti. É, eu disse. Tem mesmo. Mas eu cansei de comparar a minha vida com a miséria dos outros para justificar vocês me tratarem como um caixa eletrônico. O rosto da Emily endureceu. E daí? Você acha que é um herói porque entra em prédios pegando fogo? Não, eu disse em voz baixa. Eu acho que sou um homem adulto que merece uma porta que não seja arrepintada em cima de mim. E fui embora. Não bati porta. Não gritei. Eu só saí. Minhas botas batendo nos degraus, o ar da noite frio e limpo no rosto. Foi como sair de uma casa em chamas e perceber que eu estava sufocando havia anos. Dormi no sofá do meu amigo Louis naquela noite. Ele morava a 10 minutos do quartel e não fez perguntas além de, você tá bem? Isso bastou. No dia seguinte, acordei com o celular vibrando como se quisesse se jogar da mesa. Número desconhecido. Atendi ainda grogue. Alô? Oi, aqui é o Brad, da Northridge Reformas, disse um homem, direto e animado. Estamos agendados para começar hoje. Já estou no endereço. Sentei na hora. Ok.
Houve uma pausa, como se ele esperasse que eu dissesse mais alguma coisa. Então Brad pigarreou. Então, pergunta rápida, quem vai pagar? A fatura é de 34 mil. Meu estômago despencou tão rápido que parecia que eu tinha perdido um degrau da escada. O quê? Eu disse. Tenho o contrato aqui, continuou Brad. O depósito era para ter sido processado hoje de manhã, mas voltou. Estou com a equipe e os materiais. Só preciso saber qual cartão vamos usar para o pagamento inicial. Meu coração começou a disparar. Espera aí. Que contrato? A reforma do quarto do bebê, disse Brad, como se eu fosse lerdo. Demolição completa, drywall novo, elétrica, piso, prateleiras embutidas. O projeto é bem fofo, inclusive. Joguei as pernas para fora do sofá, agora completamente acordado. O nome de quem está nesse contrato? Outra pausa. Barulho de papel sendo mexido. Maxwell Carter, disse Brad. É você? Minha boca secou. Sim, sussurrei. Sou eu. Mas eu não assinei nada. Brad soltou o ar. O tom animado morreu. Tem a sua assinatura aqui, seu e-mail e seu número de telefone. Esse número. Meus dedos se apertaram em volta do celular. E-mail? Disse Brad, lendo. Max Carter FD alguma coisa. Era o meu e-mail. O que eu usava para trocas de turno e papelada do RH. O que só meus pais conheciam, porque eu tinha usado a impressora deles uma vez para imprimir meus benefícios e minha mãe, prestativa, tinha salvado minhas informações de login. Meu peito ficou gelado. Brad, eu disse, forçando a voz a ficar firme do mesmo jeito que eu fazia numa ocorrência quando o dono da casa começava a entrar em pânico. Não comece nenhum trabalho. Não toque em nada. Estou a caminho. Desliguei e fiquei encarando a parede, como se ela pudesse explicar como a minha família podia ser tão descarada. Luísa apareceu, esfregando os olhos. Você parece que viu um fantasma. Acho que meus pais falsificaram minha assinatura, eu disse. Ele piscou. Essa é uma frase. Peguei minha jaqueta. Estou indo lá. O trajeto até a casa dos meus pais levou 12 minutos. Minhas mãos tremeram o tempo todo, brancas de tanto apertar o volante. Fiquei repassando a conversa. Tem o seu nome. O depósito voltou. Depósito. Quanto era o depósito? Parei no sinal vermelho e abri o aplicativo do banco. O histórico carregou e meu estômago se revirou. Tentativa de cobrança da Northridge Reformas, $8.500. Recusada. Eu não tinha recusado. O banco recusou porque meu cartão tinha limite diário e a transação foi sinalizada. Uma onda fria de gratidão me atravessou tão forte que quase ri. O sistema antifraude do meu banco foi a única coisa na minha vida que aparentemente decidiu me proteger. Quando entrei na garagem, o caminhão do Brad estava lá. 2 caras de botas de obra estavam ao lado, de braços cruzados, esperando. O próprio Brad falava ao telefone, andando de um lado para o outro. Minha mãe abriu a porta da frente antes mesmo de eu sair do carro, como se estivesse vigiando. O rosto dela estava iluminado e falso. Max, oi. A gente ia te ligar. Porque meu nome está no contrato da reforma? Perguntei alto o suficiente para o Brad ouvir. O sorriso dela vacilou. Ah, querido, você está exagerando. Passei por ela para dentro do corredor como se ainda morasse ali, como se ainda fosse meu lugar. Meu pai estava na cozinha, lendo o jornal. Emily estava à mesa, tomando um smoothie e rolando o celular, como se nada estivesse acontecendo, como se eu não fosse uma pessoa. Max, disse Emily sem levantar os olhos. Se você veio gritar, nem começa. Eu estou estressada. Apontei para o quintal da frente. Tem um empreiteiro lá fora com uma fatura de $34 mil no meu nome. Emily finalmente levantou o olhar. A expressão dela era de pura irritação. Tá. E eu não assinei nada, eu disse. Meu pai dobrou o jornal devagar. Baixa a voz. Baixar a voz, eu explodi. Vocês cometeram fraude.
Os olhos da minha mãe correram para a porta da frente, como se ela não quisesse que os vizinhos ouvissem. Max, não fala uma coisa dessas. Não é fraude. A gente só usou suas informações porque você faz parte da casa. Eu não faço, eu disse. Eu me mudei ontem à noite. Lembra? Porque vocês tiraram meu quarto. Emily fez um gesto com a mão. Meu Deus, você está sendo tão dramático. É pro bebê. Eu encarei ela. E você achou que eu ia pagar por isso? Ela piscou, genuinamente confusa. Ué, sim. Você paga aluguel. Meu pai se recostou na cadeira, de repente calmo. Todo mundo está contribuindo. Não, eu disse. Quem está contribuindo sou eu. Eu já venho contribuindo. Minha mãe deu mais um passo à frente, a voz ficando melosa. Querido, não é como se você estivesse usando esse dinheiro para alguma coisa importante. Algo dentro de mim ficou silencioso de novo. Aquele mesmo clique de porta se trancando. Eu sou bombeiro, eu disse. Faço turnos extras de 16 horas para conseguir pagar esse aluguel. Entro em casas pegando fogo para vocês poderem dizer para os outros que o filho de vocês é um herói, enquanto esvaziam a conta bancária dele. O rosto da minha mãe se contraiu. Não seja desrespeitoso. Emily se levantou. A energia das amostras de tinta voltou. Você não faz ideia de como bebês são caros. Eu ri, seco, sem humor. Então não tenha um se você não pode pagar. A boca de Emily se abriu. Com licença. A voz do meu pai ficou dura. Chega. Tirei o celular do bolso e mostrei o aplicativo do banco. A tentativa de cobrança recusada de $8.500 estava ali, como uma arma fumegante. Essa cobrança, eu disse, bateu na minha conta hoje de manhã. Vocês tentaram puxar o depósito do meu cartão. Os lábios da minha mãe se apertaram. A gente não tentou. Simplesmente aconteceu. Eu encarei ela. Você literalmente salvou os dados do meu cartão no navegador. Emily cruzou os braços. E daí se salvamos? Você mora aqui. É da família. É isso que família faz. Não, eu disse, com a voz firme. Família pergunta. Família não rouba. Meu pai se levantou, ficando mais alto do que eu, tentando usar o tamanho em vez da lógica. Você nos deve. Nós te criamos. Aquela frase, a clássica, como se amor fosse um empréstimo. Eu não pisquei. Eu paguei vocês, eu disse. 2.400 por mês por 2 anos. Minha mãe abriu a boca. Eu levantei a mão. Para. Então fiz algo que nunca tinha feito naquela casa. Falei a verdade até o fim. Vocês não me cobraram aluguel porque precisavam de ajuda com a hipoteca, eu disse. Vocês me cobraram porque era fácil. Porque eu disse sim. Porque sabiam que eu me sentiria culpado se dissesse não. Emily bufou. Você está se fazendo de vítima. Virei para ela. E você está agindo como se tivesse direito à minha vida. As bochechas dela ficaram vermelhas. Eu estou grávida. Você não entende. Eu entendo, eu disse. Você quer o quarto do bebê. Quer o apoio. Quer a casa. Quer que tudo continue como sempre foi. Onde você pega e eu dou. E a mamãe e o papai chamam isso de amor. O maxilar do meu pai se contraiu. Então o que você quer? Um pedido de desculpas. Eu olhei para eles. Olhei de verdade. O sorriso tenso da minha mãe. O orgulho teimoso do meu pai. A indignação ofendida da minha irmã. E percebi que eles não se sentiam culpados. Eles se sentiam incomodados. Eu quero meu nome fora desse contrato, eu disse. Quero que vocês digam ao Brad lá fora que essa assinatura não foi autorizada por mim. E quero que parem de usar meu cartão, meu e-mail e a minha vida como se fossem uma carteira comunitária. Os olhos da minha mãe se arregalaram. Max, não. Eu fui até a porta da frente e a abri. Brad levantou o olhar, cauteloso. Dei um passo para a varanda e disse, alto e claro,
eu não autorizei essa reforma. Meu nome foi usado sem o meu consentimento. Minha mãe fez um som engasgado atrás de mim. Max, o rosto do Brad se fechou. Então você está dizendo que... Estou dizendo, continuei, que eu não assinei nada. E qualquer assinatura que você tenha falsificada. Eu não vou pagar. 1 centavo sequer. Atrás de mim, a voz do meu pai explodiu. Entra agora. Eu nem me virei. Brad soltou o ar devagar. Certo. Então eu não posso prosseguir. Vou precisar falar com o proprietário do imóvel. Minha mãe subiu na varanda, o sorriso colado de volta no rosto como papel de parede ruim. Oi? Sim, desculpa. Isso é só um mal-entendido. Não é, eu disse, e puxei o celular de novo. Abri meu e-mail e mostrei ao Brad o orçamento encaminhado, o contrato, o e-mail de Amax, por favor, assine aqui, marcado como lido a partir de um endereço IP. O Wi-Fi da casa dos meus pais. Minha mãe congelou. Os olhos do Brad foram de um para o outro. Ele parecia desconfortável agora, como alguém que entrou sem querer numa briga de família com ferramentas elétricas no meio. Vou documentar isso, ele disse em voz baixa. E sugiro que vocês resolvam entre si, porque se houver fraude, isso não é responsabilidade nossa. Ele se virou para a equipe. Guardem tudo. Emily rompeu pela porta como uma tempestade. Você só pode estar brincando, ela sibilou para mim. Você está estragando tudo. Eu finalmente olhei para ela. Não, eu disse. Você estragou tudo quando decidiu que o meu dinheiro era seu. Os olhos dela faiscaram. Você é muito egoísta. Inclinei a cabeça. Egoísta teria sido deixar a cobrança passar e depois cortar vocês sem aviso. Isso aqui é eu impedindo vocês de roubarem $34.000 de mim. Meu pai deu um passo à frente. Você está nos envergonhando. Eu assenti devagar. Ótimo. E então, porque eu me conhecia, porque eu sabia como minha cabeça funcionava, como a culpa tentava entrar sorrateira como fumaça por baixo da porta, fiz a próxima coisa antes de me convencer do contrário. Tirei o celular do bolso, abri o aplicativo do banco e cancelei a transferência automática. Aquela identificada como aluguel, paz. Vi a tela de confirmação aparecer como uma bênção. Emily me encarou como se eu tivesse dado um tapa nela. Você não pode fazer isso. Posso, eu disse. E fiz. A voz da minha mãe tremeu. Max, por favor. A gente tem planos. A gente já o quê? Perguntei. Gastou. Silêncio de novo. Essa foi a minha resposta. Fui até o carro. Minha mãe me seguiu pela escada, a voz subindo. Max, você vai abandonar sua irmã, sua sobrinha ou sobrinho? Parei ao lado da porta do motorista e me virei. Eu não estou abandonando ninguém, eu disse. Estou me recusando a ser usado. A voz do meu pai cortou da varanda. Se você se afastar disso, não venha rastejar de volta. Eu olhei para ele por um longo segundo. Depois assenti. Combinado. Entrei no carro e fui embora. Naquele dia, fiz 3 coisas. Primeiro, registrei uma denúncia de fraude no banco e bloqueei meu cartão. A atendente do outro lado da linha era calma, profissional e nada interessada em saber se minha mãe estava chorando. Foi revigorante. Segundo, troquei todas as senhas que meus pais já tinham tocado. E-mail, banco, até aquele serviço de streaming idiota que minha mãe usava para assistir programas de culinária. Ativei a autenticação em 2 fatores como quem tranca uma porta num bairro perigoso. Terceiro, liguei para um conjunto de apartamentos perto do quartel e perguntei se havia algo disponível imediatamente. Havia. Era pequeno. Um quarto, nada de tinta bege quentinha e sofisticada. O carpete estava gasto. A cozinha tinha um leve cheiro de alho velho. Era perfeito. Quando levei minhas coisas naquela semana mudança de verdade, não aquela meia-vida que eu levava na casa dos meus pais, o Louis apareceu com uma cadeira dobrável e um engradado de cerveja, como uma mini equipe de resgate de inauguração de casa. Você tá bem? Ele perguntou, me entregando uma lata.
Olhei em volta do apartamento vazio e senti algo estranho se acomodar no peito. Alívio. Acho que sim, eu disse. Acho que eu não tinha percebido o quanto era pesado. Ele assentiu como quem entendia. Família pode ser mais pesada que fogo. Nos dias seguintes, meu celular apitou como uma sirene. Filho, por favor, liga. A gente precisa conversar. Pai, você está exagerando. Emily, não acredito que você fez isso comigo. Mãe de novo, você quer mesmo que sua sobrinha cresça achando que você não se importava? Essa quase me pegou. Cutucou a parte sensível. A parte que ainda queria ser boa. Mas então lembrei do meu pai dando de ombros e dizendo, dá um jeito. A família cresce. Lembrei da Emily parada na porta do meu quarto com amostras de tinta, como se minha vida fosse só um cômodo para redecorar. Lembrei da tentativa de cobrança de $8.500, e minha culpa endureceu em outra coisa, clareza. Respondi uma única vez no grupo da família. Max, não vou pagar pela reforma. Não vou mais pagar aluguel. Meu nome foi usado sem consentimento. Não me procurem novamente por dinheiro. Emily respondeu na hora, nossa, então você está mesmo escolhendo dinheiro em vez da família. Fiquei olhando a tela e então digitei a verdade. Max, quem escolheu dinheiro antes da família foi você. Só presumiu que ele fosse meu. Minha mãe mandou um emoji chorando. Meu pai não mandou nada. Por um tempo, houve paz. Então, uma semana depois, recebi uma ligação de número desconhecido. Atendi com cautela. Aqui é o oficial Ramírez, disse uma voz. Estou falando com Maxwell Carter? Meu estômago se contraiu. Sim. Estou ligando a respeito de um registro de uso indevido de identidade relacionado a um contrato de reforma residencial, ele disse. Gostaríamos de fazer algumas perguntas. Sentei pesado no sofá. Ok, respondi. 2 horas depois, eu estava sentado numa pequena sala de entrevista contando a verdade outra vez. Mostrei os e-mails, a tentativa de cobrança, a linha do tempo. Expliquei que eu era bombeiro, que trabalhava à noite, que pagava aluguel aos meus pais porque eles disseram que era justo, que prometeram que era por causa das contas. O rosto do policial não mudou, mas os olhos fizeram aquela coisa ficaram mais atentos, como os de alguém decidindo o que realmente importa ouvir. Quando terminei, ele se recostou levemente na cadeira. Então eles tinham acesso ao seu e-mail e às suas informações bancárias. Sim, eu disse, porque eu confiava neles. Ele assentiu uma vez. Vemos muito isso em casos de família. Eles acham que a permissão é automática. Engoli em seco. E agora, o que acontece? Nós investigamos, ele disse. E você continua documentando tudo. Não se envolva emocionalmente. Mantenha os fatos. Naquela noite, fui trabalhar. Um chamado de incêndio de verdade entrou por volta das 2 da manhã. Casa geminada. Crianças lá dentro. Fumaça saindo das janelas do segundo andar como um aviso. E eu fiz o que sempre faço. Entrei. Porque é isso que acontece no meu trabalho, quando tem gente presa, você não discute se elas merecem ser salvas. Você simplesmente age. Mas quando saí, suado e tremendo, e sentei no estribo do caminhão com uma garrafa de água, percebi uma coisa brutal. Eu vinha fazendo isso em casa também correndo para dentro da fumaça, tentando salvar pessoas que continuavam acendendo fósforo. 1 mês depois, minha mãe apareceu no meu apartamento. Eu soube que era ela porque bateu na porta como se ainda fosse dona dela. Olhei pelo olho mágico e vi ela ali, cabelo perfeitamente arrumado, o rosto já montado no modo mártir ferida. Abri a porta, mas não a convidei para entrar. Ela piscou, olhando para o lado, como se esperasse que eu parecesse culpado. Max, ela sussurrou. Ah, querido. O que você quer? Perguntei. O rosto dela rachou um pouco. A gente está em apuros. Eu não me mexi. Com quem? Com o empreiteiro, ela admitiu, a voz pequena. Eles estão ameaçando ação judicial. E a polícia ligou. Assenti devagar. Os olhos dela se encheram de lágrimas.
reais ou estratégicas? Eu já não sabia. A gente não quis que fosse assim, ela disse. A gente só achou que você ajudaria. Eu ajudei, eu disse. Por anos. Ela estendeu a mão, como se quisesse tocar meu braço. Dei um passo para trás. A mão dela ficou suspensa no ar e depois caiu. A Emily está estressada, ela sussurrou. O bebê. Para, eu disse, calmo, mas firme. Não use o bebê como escudo. Minha mãe estremeceu. Encostei no batente da porta. Quer saber qual é a parte que mais dói? Ela assentiu em silêncio. Não é o dinheiro, eu disse. É que vocês nem perguntaram. Nem consideraram que eu pudesse dizer não. Vocês simplesmente pegaram. Os lábios da minha mãe tremeram. Nós somos família. Soltei o ar devagar. Família não faz isso. Os olhos dela procuraram no meu rosto a versão de mim que sempre cedia, mas esse cara tinha ido embora. Por fim, ela sussurrou, então, você acabou mesmo? Olhei para ela e senti aquele luto estranho de aceitar algo que você já sabia. Eu terminei de ser o banco de vocês, eu disse. Se vocês quiserem um relacionamento comigo, vai ter que ser um em que eu seja tratado como filho, como irmão, não como um plano de pagamento. Ela sentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. E então disse a coisa que provou que ela ainda não tinha entendido nada, mas e o dinheiro que você nos deve por ter morado lá? Eu realmente ri. Eu não consegui evitar. Adeus, mãe, eu disse, e fechei a porta. Depois que ela foi embora, meu apartamento ficou em silêncio. Sem gritos, sem amostras de tinta, sem desculpas de a família cresce. Só eu, meu espaço, minha paz. Sentei no chão, com as costas apoiadas no sofá, e deixei o silêncio me envolver como um cobertor. No começo, parecia estranho, aquele tipo de silêncio em que você não confia porque está acostumado a alarmes. Mas não era um alarme. Era liberdade. Às vezes as pessoas me perguntam se eu me arrependo. Se me arrependo de ter cortado o apoio financeiro, se me arrependo de ter dificultado as coisas justamente quando a Emily estava tendo um bebê. E eu sempre penso naquele momento. A Emily parada na porta do meu quarto, sorrindo, já gastando a minha vida como se fosse dela. Penso no meu pai dando de ombros, como se a minha sobrevivência fosse um incômodo. Penso no empreiteiro perguntando quem ia pagar. E penso em como foi fácil para eles decidirem que eu carregaria o peso, porque sempre carreguei. Aqui está o que eu aprendi. Você pode entrar em prédios em chamas para salvar estranhos e ainda assim ser queimado pela própria família, mas você não precisa ficar ali chamando isso de calor. Eu ainda sou bombeiro. Ainda trabalho duro. Ainda ajudo pessoas. Só não ajudo quem acha que amor significa acesso. E, pela primeira vez na minha vida, quando eu chego em casa depois de um turno longo, com cheiro de fumaça no cabelo e cansaço nos ossos, eu tenho uma porta que continua sendo minha. Ninguém pinta por cima dela. Ninguém a toma de mim. E se alguém algum dia me disser dá um jeito, eu finalmente sei qual é a resposta.